Voltamos, seja bem-vindo. Hoje eu trouxe um convidado especial. Cara, vamos falar assim, Rodolfo, pô, mas música tem a ver com você? Tem tudo a ver, porque antes de tudo eu fui músico. Ou até posso falar que sou músico, mais ou menos. Tive ordem dos músicos, carteira, tenho um monte de violão, tudo. E falar de música também é falar de empresário. Então estou com a minha amiga Cássia Teres e a gente vai conversar um pouquinho sobre música. Tá bom. Mas antes disso, eu vou deixar ela se apresentar, porque engraçado que eu conheci ela pelo irmão dela que estudou comigo, né? Verdade. E aí ele falou, Rodolfo, você conhece minha irmã, que ela entende, ela mexe com produção, você também já mexeu, então, né? E a gente até fez um projeto junto que Verdade. ele tá invernado, mas uma hora Esse sai. ano vai sair. Esse ano sai. Cássia, conta um pouquinho de você para as pessoas. O que você faz, afinal? Pronto. Você é musicista, você toca? Sou pianista, mas hoje eu toco só na minha casa. Mas a produção surgiu quando eu me formei em economia doméstica e eu entrava nos restaurantes, nas casas de show e achava importante a gente fazer essa consultoria, né? Achar cantores, produtores, pessoas especializadas nessa área, tecnicamente. Então, eu entro, faço a consultoria, vejo, faço toda a produção e entendo ali o que a gente vai colocar. Então, por exemplo, a Sofital, né, que a gente fez o projeto o ano passado, nas quintas-feiras. O empresário me chamou e queria alguma coisa diferente, de jazz, de blues, enfim. E a gente lançou, né, a Quinta do Blues lá, e eu fiz algo diferenciado, que a gente fez uma rua de Londres. Então, a gente faz algo especializado, né? Quando me chamam para ir na casa, nos restaurantes, a gente tenta fazer uma consultoria, entender ali o que precisa. Essa consultoria seria você é uma curadora de música? Não. Tem casas que eu sou só curadora. Tá. Pronto, tem uma casa, chama a Casa Cor mesmo, né? Que o Rafael me contrata e eu levo bandas para lá. Mas tem casas que eu faço a consultoria. Lá a gente dá um treinamento, né, de garçons, tenta ver o que está precisando. Uma coisa muito importante é a gente prepara a casa para músicos. Qual a diferença? Bom, tem casas que que recebem músicos, e acho que música não é algo profissional. Então a gente prepara a casa para receber músicos. Como é essa preparação, Cássia? A gente tem uma água esperando por ele, a gente tem uma pessoa esperando por ele, a gente tem um contrato esperando por ele, a gente tem um mínimo esperando por ele financeiramente e até um ponto que se vá, né, de aumento de cover ou não. Então, eu sou, na verdade, uma linha, né, um ponto entre os empresários e essa demanda de artistas que estão aí. Então, tipo assim, eu tenho um restaurante e quero ter um voz e violão lá. Pronto. Aí eu fico assim, como é que eu faço isso? Isso. Aí a gente faz uma consultoria, tenta entender qual é esse voz e violão, né? Será que no sábado a gente não pode colocar um voz e violão duo, né? E será que é só voz e violão mesmo? Qual música cabe ali? Né? Porque às vezes a gente chega numa casa, mesmo sendo de música, né? Uma casa extremamente afinada, com uma música que às vezes não contém, ele não faz parte daquilo ali. Ah, Cássia, mas qual é a música que faz parte? Todas as músicas são muito bem-vindas, né? Antes que dar uma caracterização positiva ou negativa aqui, eu não estou nesse ponto. Mas a casa corresponde. Então, eu tenho casas que querem música mais voz e violão de música popular brasileira, né? Eu vou atrás desses cantores que façam isso. Então, eu vou no... E caso você recebe indicação? Recebe indicação. Mas eu também faço um deslocamento da minha casa para ir em lugares administrativos, né? Não só as suas, a Norte, nem só pessoas que já estão aí, né, trabalhando. E oportunidade não, porque eu não digo que os projetos são oportunidade, eu digo que eu que estou ganhando com isso. Mas eu faço uma curadoria. Então, por exemplo, essa do projeto do Sofital, eu trouxe pessoas que moram, que tocam
ou tocava, ou já tocaram em cidades administrativas, que vieram tocar nesse projeto. Para quem, como a gente fala de Brasil, a gente fala mais Brasília, ou seja, região administrativa são nossas cidades satélites, que são divididas em regiões, ou seja, para você que não é de Brasília, são cidades próximas do grande centro de Brasília, são regiões administrativas. Mas você também empresaria algum músico ou hoje não? Então, hoje não. Hoje eu entendo que eu abrir um projeto e ir no mercado, pegar pessoas novas, meninos que estão saindo, essa geração nova é uma geração que não dá trabalho nenhum, é uma geração que está aí pronto, né? Que aprende muito, que são muito profissionais técnicos, que passaram por uma escola de música, por uma UNB, né? Eu brinco que a minha carta, ela é muito engraçada, que tem de médico, de ortopedista, que foi lá, fez medicina, mas quer tocar na noite, e estuda, vai para a escola de música, e pessoas que estão aí também, e que não, eu aprendi, então a gente não tem essa categoria só de estar contratando pessoas que se formaram ou não. Mas o importante disso, PH, é a gente entender que existem profissionais muito importantes que modificam a nossa cultura, independente de ser Brasília, Rio de Janeiro, quem está aí, né? E esses profissionais, eles levam pessoas para dentro dos restaurantes, pessoas para dentro do show. Então, é um movimento financeiro que a gente está falando, né? Você que parte muito com a parte de gestão dentro dos restaurantes e dá essa assessoria e dá essa consultoria, é importante. Você pode pegar, posso levar você em um restaurante que tem música e um restaurante que não tem música. Você vê uma diferença também. Cara, estão todos os restaurantes têm que ter música? Não. Você está dizendo de agregar coisas positivas em cima daquilo que a gente fala sobre música. E como está o seu mercado? Aqui em Brasília, para quem não sabe, aqui em Brasília a gente tem um problema da lei do silêncio aqui, porque apesar de ser setorizado comércio de residência, alguns comércios são perto de residência. Uhum. Esse negócio de dar música à noite, por exemplo, em alguns restaurantes de Brasília, tem dado problema com os vizinhos? Ou as casas estão se preparando para não vazar som? Então, eu quero falar isso aqui com muito cuidado, né? Tem que ser, porque tanto tem o povo da música que briga e o povo dos residentes que... E eu trabalho com os dois. Então, eu quero falar isso aqui com muito cuidado. E ainda tem uma comunidade que está alocado, né? Então, eu quero falar, posso falar e vou falar com muito cuidado. A gente eu tive um restaurante, né? O Istambul, você mesmo já conheceu. Foi um restaurante que ele fez uma diferença muito grande na vida dos artistas, porque a gente trabalhava ali de quinta a domingo, e às vezes eu colocava até na hora do almoço e à noite. Eu tive um pedido, né? Problema, eu não vou falar que é ou não, um pedido da gente diminuir o som dentro daquele local. E Cássia, fez uma mudança? Fez. Né? Infelizmente, o Istambul veio a gente teve tantos problemas, foram tantos pedidos, que qualquer projeto que a gente colocava numa quarta, a gente tinha uma quarta cultural lá, que a gente montava trazia gente de fora, que era só, na verdade, pop rock, e era muito legal. Era algo que a gente, assim, falava assim, meu Deus, como acontece isso? Porque era cultural mesmo. Então, a gente tinha artistas que faziam convite para outros artistas. E acabou que a casa ficou uma casa queridinha mesmo do lugar, né, na Asa Sul. E aí a gente foi tendo tantos problemas que a gente foi diminuindo o fluxo de produção ali dentro. E ficou somente com voz e violão, né? E no máximo até 10 da noite, né? Esse estabelecimento ele foi tomando o ponto de que ele realmente precisava fechar. Ele fechou o ano passado. E foi por causa da lei do silêncio? Eu não vou poder responder isso para você. Eu sei te responder que eu fazia muitos projetos ali que realmente eu traria um pouco mais de barulho, pode-se dizer nisso, e que realmente a gente foi denunciado, enfim, o telefone tocou, e a gente teve que realmente fazer projetos menores. Talvez tenha que fechar acústico, tem uns aí que tem
É lógico que quando você fecha acústica desses restaurantes aqui em Brasília, pelo menos, tem muita invasão de espaço público também. Aí é outra confusão. Quando não é barulho, é invasão de espaço público. Que aí o cara vai fechar para não ter som, mas aí você está vivendo na área pública. Mas isso aí deixa para as autoridades que elas vão se entender. Eu fiquei sabendo que você tem feito alguns projetos em Alto Paraíso. Quem não sabe, Alto Paraíso é aqui pertinho de Brasília, na Chapada dos Veadeiros. Perto, tem Alto Paraíso, logo depois tem Cavalcante, e dentro de Alto Paraíso tem São Jorge, que é uma vila pertence a Alto Paraíso. E você está bombando lá, né? Fazendo Vila do Jazz, tá lá no Mirante. Conta um pouco. Primeiro, você parou lá como? Você conhece o dono de lá? É engraçado essa coisa da Vila de São Jorge. Depois da pandemia, teve um chefe que eu trabalhei com ele muito tempo, me chamou para ir fazer um projeto dentro de um restaurante lá. E eu fiquei por lá fazendo algumas coisas. E essas coisas de produções foram ligadas a essa casa, mas também saiu fazendo a produção do Jazz na Vila. Então, eu ajudei no Rock and Blues, ajudei no Jazz na Vila. E aí eu acho o pessoal fala que é uma carta, né, uma figurinha dentro do Jazz na Vila. Então tem curadores, né, dentro e é lindo. Convido todos que estejam por Goiás ou por Distrito Federal que vá. Sempre em novembro. Novembro. Tá. E a gente leva gente de fora. Esse ano a gente trouxe Pablo Fagundes, esqueci o nome do Pablo, mas pessoas que trabalham fora, nacional, né, e internacional. O curador foi o Formiga, deixar bem claro aqui que a curadoria foi dele. A minha parte foi de logística, né, que não é uma parte que eu falo que ninguém quer. E como que acontece isso? Ele me dá os nomes dos cantores e eu coloco nas casas, nos restaurantes. Então, vamos dizer que a gente tem 10 restaurantes. E acontece jazz em 10 restaurantes ao mesmo tempo. É muito legal. Então, a gente respira jazz. Deve ser uma confusão, assim, Não. Eu quero ir nesse aqui, mas eu quero ir também naquele. Eu vou em qual hora? É muito legal. Então, assim, a gente brinca que o Pablo, que toca violão, que é do Uruguai, ele falou assim, pô, você me colocou numa sorveteria? Foi isso mesmo. Eu coloquei ele numa sorveteria à tarde para tocar. E foi lindo, assim. Porque a gente agrega força, a gente agrega cultura, a gente agrega pessoas de outros lugares. Turismo em si fortifica lá, né? Já é uma cidade turística, mas... Fortifica, e mais do que isso, o que é o jazz dentro do Brasil? A gente traz uma leitura aonde as pessoas têm acesso a isso. Né? Isso é muito importante. Né? Porque quando a gente fala assim, a gente escuta uma linha... mas todo mundo tem acesso a isso, mas o jazz e o blues, todo mundo tem acesso a isso. É uma vila que respira jazz e blues, mais jazz, né? Mas a gente já teve projeto do jazz, rock e blues, e aí agora eu vou falar daqui a pouco sobre o Mirante, né? Você é mais focado nesse estilo de música ou não tem nada a ver? Por acaso agora tá mais assim? Olha... Ou não? Você sempre teve a ver do jazz? Eu vou falar de novo com muito cuidado. Eu sou pianista erudita, né? Eu conheço, claro, todas, porque para a gente, né, tentar ser boa em alguma coisa, a gente precisa entender os outros passos. É importante a gente, da cultura, entender que cada um tem o seu papel. Então, o meu papel pode ser que mude, está sendo dentro da cultura de Brasília e de Alto Paraíso, levar mais o jazz, o blues e o rock. Mas muito mais alinhado com o jazz e o blues. Claro que o blues, claro que o rock está ali no meio, né? Então, eu trabalho muito o jazz, o blues, trabalho rock, então fiz agora o último Réveillon em um restaurante lá com os meninos dos Distintos Filhos, né? Que é uma banda autoral de Brasília muito forte. Então, e hoje eu sou muito feliz porque eu trabalho com pessoas que têm nome dentro de Brasília e faz projetos pequenos, porque eu não sei se você vai puxar aí, mas é muito importante dizer que eu faço projetos pequenos. Eu não tenho projetos onde eu coloco 1.000 pessoas. Entendi. Então, mais intimista. Essa é uma nova intimista. Essa é uma parte que eu gosto muito. Então, eu assim, como empresário, eu vou chegar nesse ponto que eu quero chegar.
Eu como empresário, aí vou fazer uma festa lá em casa, Boa. fazer um jantar e quero ter um jazz. É isso. Piano. Pronto. Posso falar com você? Pode falar comigo. Tá. Eu vou te levar ao melhor jazz. Não. É isso, é sobre isso. Né? Não, porque a gente acha que não existe, para quem não sabe, aqui em Brasília e São Paulo tem muito, as grandes mansões, os ricos mesmo, eles fazem mais festa dentro de casa que sair para a rua mesmo. Perfeito. Assim. Então, ele quer chamar uns convidados para casa dele, quer ter uma música ambiente, um jazz. E é tão importante isso que você está falando que as pessoas chegam em mim por indicação. Porque se você olhar o meu Instagram, Ave Maria, né? É só repostando o que a galera... Eu não tenho essa habilidade. Tá errado? Tá errado. Mas é engraçado. Hoje eu trabalho com grandes empresários, né? Do meio. E eu acho que eles me escolheram exatamente porque eu não faço tanto barulho. Eu sou exatamente isso que você está falando. E eu acho que, quase certeza, tem uma demanda muito grande no Brasil que querem produtoras específicas, que entre em locais e saem. Então, por exemplo, o Sofital hoje em dia é um clube, né, de whisky, onde a gente faz coisas lá dentro que em reuniões. O que acontece lá dentro? Eu não sei o que acontece. Eu sei que eu vou lá e vou levar o jazz e o blues, né? Então, eu acredito que essa é uma nova digestão que você está falando, é uma nova demanda. As pessoas, foi muito legal a gente tocar nisso e ir para esse viés aí. Você me dá a oportunidade sobre o conceito de algo fino mesmo. Quer assim. ver? Eu montei ano passado um negócio chamado Encontro de Empresários e Amigos. Quem está na casa de alguém, ou no escritório, no caso, primeiro foi no Lago Sul, e eu levei acho que deu uns 16 empresários lá, só para conversar. Era proibido fazer pitch de venda. Mas lá tinha um sushi, tinha um vinho, poderia ter uma música. Poderia. Legal, vamos saber disso. Poderia. Agora me fala do queridinho da vez, o Mirante do Alto. Eita, pelo amor de Deus. Fala que ele tem vista, que ele tem até pôr do sol, que ele comprou o pôr do sol, não, é isso? Rodrigo Barreto, eu falo para ele brincando que ele comprou o pôr do sol. Você tem que chamar o Rodrigo Barreto aqui. Rodrigo Barreto, ele tem uma história muito bonita, assim, é um empresário que eu acredito que poucas pessoas acreditavam. Eu digo assim, importantes pessoas acreditavam que ia dar certo naquele momento. E ele vem com uma virada de chave aí. Eu tive a sorte de ser chamada para ser curadora desse local. E lá eu sou curadora mesmo. Entendi. Como que acontece isso? Por exemplo, no ano passado a gente viu que a gente podia, mesmo sendo inauguração, colocar um blues. Então a gente fez 2 dias de blues. Não tínhamos muito dinheiro, ele está começando agora, e eu levei uma banda com os irmãos Marçal, que é muito forte aqui em Brasília, de blues, e com a Paula Nunes, que é uma professora também muito forte aqui de Brasília, e a gente fez 2 dias de blues. Um dia Paula Nunes, com a cozinha, com a mesma banda, é à tarde. Vendo o pôr do sol. Vendo o pôr do sol. Mágico em São Jorge, tá, gente? São Jorge. Em Alto Paraíso. Ah, não, em Alto Paraíso. Esse é em Alto Paraíso. Esse é em Alto Paraíso. São Jorge é uma vila de Alto Paraíso, mas são afastados alguns quilômetros. 20 minutos. Você tá nesse mas local. Esse é em Alto Paraíso. Esse é em Alto Paraíso. Então ele vê tudo. Entendi. É uma vista maravilhosa. E lá tem uma coisa mágica, que a gente vê o sol e vê a lua ao mesmo tempo. A gente vê o pôr do sol e a gente vê a lua chegando. Então tem 2, 3 dias que acontece isso muito forte. E ele, com outro empresário chamado Rodrigo Torres, da Imprimix, eles fazem o Viva. E aí eles me chamam para colocar a banda. Né? Então eles fazem vários projetos e eu sou chamada para incluir bandas naqueles projetos. Só é banda, Cássia? Não. Na verdade, a nossa agenda lá é de DJ e voz e violão. Quando tem uma demanda de projeto, que a gente leva banda. Entendi. Agora a gente vai ter o carnaval lá. Vai ter carnaval lá? Vai estar se organizando agora. Mas a gente está se organizando. Que estilo vai ser? De blues? Não, vai ser rock com
com essa pegada de carnaval. É bem legal. Bem Eduardo e Mônica. Bem Eduardo e Mônica. Bem Eduardo e Quem não Mônica. sabe, Eduardo e Mônica é uma banda de Brasília que toca Legião Urbana, por isso Eduardo e Mônica, em ritmo de carnaval. Isso. Essa banda era a banda que faltava. Então, é importante falar que eles vêm com uma linhagem de distintos filhos, All Star, né? São bandas de rock de Brasília que vão fazer uma outra demanda, né? Que são demandas de músicas de rock que eles vão colocar uma pegada. Então, carnaval, lá no Mirante do Alto, vai ter carnaval no Mirante do Alto. Vai ter carnaval. Rock and roll. Vai ter carnaval. Terça-feira que vem eu estou fazendo um projeto de músicas autorais. Importante a gente falar nisso, né? O brasileiro ele não sai para escutar música autoral. Não, não é nem escutar, ele não ouve, né? Ele tá lá, se na música ele não sabe a letra, ele tá ó, e o cantor fica. E na Europa a gente sai para escutar a música autoral. Ser autoral no Brasil é difícil. Eu fui músico e fui de algumas bandas que a gente fazia música autoral. É difícil. Porque sempre o cara pede a música que não é nossa, né? Mas, ok, com a internet melhorou muito isso. Porque com a internet você pode botar sua música lá e com o tempo as pessoas vão ouvindo, mas a gente não tem esse costume aqui mesmo, autoral. Não. E aí o Softal, né? Ele vai levar, estamos ainda estudando se é 10 bandas, se é 9 bandas, que vai ter música autoral. Então, terça que vem, tem a Gabi Costa com o Antônio, que é Antonella, que a gente vai fazer vídeos que vão estar no YouTube, né, no canal do Softal, dando essa oportunidade, né? Música de qualidade enorme, perfeita, que às vezes a gente não tem oportunidade de estar por aí, né? Então, se eu quero ter um projeto em casa ou tenho um restaurante bar, como é que eu te acho? Pode ir no meu telefone, né? Então, pode seu telefone no Instagram. Aqui, ó, fala pro pessoal lá. Não sei. É para falar. Meu telefone é 61 99 549 8686. Meu Instagram é teles.cássia e tem Soma Entretenimento. Tá? O teles.cássia é com L, o Teles, e o Cássia é com C, não é com K. Exatamente. E é isso. Eu trago hoje em dia coisas específicas, com uma importância muito grande de escutar e ter qualidade aonde a gente está ali. Ótimo. Por onde a gente está, né? Bom. É isso. Só falando um pouquinho do nosso projeto que a gente teve, nosso projeto chama Montra. Ai, muito legal. Não é no Brasil, não. É em Portugal. Isso. E é levar a música brasileira para lá. O que é Montra, Rodolfo? Montra é vitrine, em português de Portugal. Então seria a vitrine do Brasil, que era Montra Brasil, então vitrine do Brasil, Portugal. A gente está caminhando. Estamos caminhando. Uma hora sai. Sai, e é importante a gente falar sobre a coisa do caminhar, né? Caminhar significa nenhum projeto, porque às vezes o projeto fica ali naquela gaveta durante 1 ano e 2 anos. Você pode acreditar, se a gente joga no universo, alguém aparece. É impressionante. Exatamente. Eu queria muito fazer os tributos, esses tributos que eu estou fazendo. Me aparece, né, o Tiago Nascimento, que toca música do Carnaval da Bahia, né? Muito forte aqui em Brasília, que me indicou o Arthur Porto, e eu fui fazer a entrevista e falei, olha, eu tenho esse projeto aqui na minha gaveta. Então, é importante a gente acreditar naquele projeto. Escrevam. Isso. Escrevam-se sem medo. Guarde, tem algum lugarzinho para vocês guardarem. Eu tenho uma pasta no meu computador chamada Novos Projetos. Deve ter uns 10 passos ou mais de projetos novos. Um dia vão sair aos poucos, vão sair, outros não vão sair, mas é um lugar. E é engraçado sobre a coisa que o PH está falando, sobre não sair. Que no final sai tudo, porque a gente usa em outros projetos. Isso. Ou de um colega, de um amigo, alguém liga e fala, oi, você pode me ajudar nesse contexto? Posso, eu tenho essa ideia aqui. Exato. E aí, o que acontece que é muito importante a gente falar nesse meio? A gente faz vários projetos com outros produtores. Mais importante, ninguém faz nada sozinho. Ótimo. Mais importante, mulher nesse meio, dando oportunidade para mulheres. E mais importante, como os homens vê hoje em dia esse processo, que é um processo. Sem levantar nenhuma bandeira aqui, é um processo. Eu tenho muita sorte
Eu acredito que por eu ter essa coisa de ser uma pessoa um pouco mais séria, eu tenho sorte de trabalhar hoje em dia com uma demanda muito de meninas, mas muito de meninos também. E quando eu ligo, falo, vamos embora fazer? E assim, são projetos pequenininhos, né, que não vai dar rios de dinheiro para a pessoa, mas são projetos que vão alcançar vários outros produtores, outros projetos, outros empresários. Então, importante caminhar da nossa vida são pílulas. O importante do caminhar da nossa vida é a gente fazer coisas com pessoas honestas, com pessoas que têm caráter, com pessoas que, daquele momento ali, o que daquele momento a gente vai tirar de bom, né? Ser discreta onde a gente vai. Tem pessoas que querem gestores, produtores, economistas, que trabalham nessa linha, que é uma linha um pouco mais fechada, mais fina, mais reservada. Eu estou realmente um pouco nesse contexto, tenho sorte de ter empresários bons, fortes, que me chamam para fazer projetos, né, independentes, que vão usar o nome das pessoas. Isso eu sou muito grata, né, porque são lugares que têm nomes que me chamam para agregar. Então, quem está ganhando, com toda certeza, sou eu. Graças a Deus. Muito obrigado. Muito obrigada. Venha outras vezes. Obrigada. Na outra vez eu vou trazer um empresário. Pronto. Pronto, ótimo. Viu aí, né? Aprendendo cada vez um pouquinho mais. Se você gostou, curte, compartilha. Quer dúvidas sobre esse área? Escreve aqui que eu mando para a Cássia. Eu mando, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, não anotou o telefone, assiste de novo, se não, pergunta aqui também, que a gente passa o telefone para vocês, o Instagram tudinho. Vai estar o Instagram dela aqui embaixo, de qualquer forma. Produtores que estão começando, eu estou à disposição. Opa, agora vi, vantagem. Então, de verdade mesmo, que então, se quem está começando, às vezes é um pouco, né, e eu posso ajudar, posso dar caminhos, posso, é isso, tá? Eu realmente estou à disposição para fazer o melhor aí. Muito obrigado. Obrigada a você. Até a próxima. Até a próxima. Até mais. Tchau.